Vamos, Vamos filha. lá. Ó, vamos desligar o microfone, senão meu Apagar. cachorro vai latir e aí o da Ana vai escutar, né? Então é o seguinte, hoje nós vamos falar um assunto que as pessoas não gostam de falar, tá? Mas eu acho que a gente tem que falar, entendeu? Muitas vezes ele é mal interpretado e nós temos muitos exemplos de gente que deturpa esse assunto. Então, assim, como tem gente que vai para um extremo, então o outro vai para o outro extremo. Então, um faz demais, o outro não faz nada. E aí acaba perdendo o equilíbrio. E nós deixamos de usufruir de muitas coisas porque nós não conhecemos as promessas que tem. Você sabia que a Bíblia fala muito mais sobre dinheiro, sobre qualquer outro tema? Fala muito sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre oferta, sobre quem é avarento. Então, o assunto é muito assim. E como nós somos brasileiras, né? E nós temos alguns exemplos de algumas igrejas que usam um princípio bíblico de uma forma, ah, deixa eu usar uma palavra eufêmica, né? De uma forma assim para próprios interesses, né? Mas usam uma lei e deturpam. Então, o que acontece? Você, para não cair nessa deturpação, você acaba se prejudicando, porque você não usufrui. Então, é assim: o mundo tem leis, Deus criou leis. Então, tem a lei da gravidade, que é o seguinte: se você pular de um prédio, Deus pode ir lá te segurar, mandar anjos te segurar. Mas ele não vai fazer, porque você está pulando no prédio, você está burlando a lei da gravidade, ok? Ok, ele pode fazer? Pode, mas você tem a opção de não fazer. E a Bíblia fala para você não tentar Deus, entendeu? Então, tem uma história muito assim comovente de um retiro, acho que era na China ou na Coreia, eu não sei exatamente. Um retiro de jovens e um grupo de meninas foram fazer um estudo assim, perto de um lago, de um rio, nesse acampamento, e eles estavam estudando os milagres de Jesus e as meninas enfiaram na cabeça retardada delas que, como Jesus andou sobre as águas, elas poderiam andar e que ia dar tudo certo. Morreram todos afogados, tá? Porque o rio tinha uma correnteza, elas se atiraram no rio para andar e dizendo, mas nós confiamos, ok, gente, mas você está burlando uma lei pré-existente. Se Deus te manda, tá, a você, como Jesus falou para Pedro, venha, Jesus falou para Pedro, e Pedro andou sobre as águas, mas os outros não. Porque o papo era pessoal de Jesus com Pedro. Então é assim: você tem coragem de burlar uma lei? Não. E as leis foram pré-determinadas. Então é o seguinte: se você cumprir a lei, você vai colher o resultado dessa lei, certo? Independente de ir para o céu ou não. Não estou nem falando disso. Não estou falando de crente, eu estou falando de leis pré-determinadas, tá? Então o que, que acontece? Se você planta chuchu, né? Ah, mas o chuchu dá na cerca, então eu vou plantar o chuchu na cerca. Maracujá também dá na cerca. Não é porque está na cerca que se você plantar chuchu, você vai colher maracujá, tá? Você vai plantar chuchu, você vai colher chuchu. Se você quiser plantar maracujá, você vai ter que quiser colher maracujá, você vai ter que plantar o maracujá, tá? Então, a Bíblia fala muito em 3 níveis. Eu quero que assim, eu vou tentar ser o mais clara possível, para que não tenha, que a gente não interprete errado isso aqui, tá? Porque nós estamos acostumados, nossos ouvidos já são travados para não sermos enganados. Então, muitas vezes, na ânsia de não sermos enganados, a gente acaba não recebendo aquilo que nós temos direito, tá? Então, vamos lá. A primeira vez e que a Bíblia fala de oferta ao Senhor foi lá em Gênesis, quando Abel e Caim foram oferecer o sacrifício, certo? Deus se agradou de um, de outro, tá? Isso é outra parte para o estudo de Gênesis. É lá a primeira vez que a gente fala de oferta. Mas nós vamos começar a falar de dízimo, e a primeira vez que se menciona dízimo na Bíblia, nós já estudamos alguma coisa sobre Abraão, e o que, que aconteceu, tá? Abraão, vocês sabem, Abraão levou o Ló, que era sobrinho dele, junto com ele, aí depois brigaram, aí Ló foi para Sodoma e Gomorra, ficou lá, né? Naquela terra lá, sabe toda essa história. O que, que aconteceu? Ló saiu de lá. Ló, quando saiu da casa de Abraão, Ló foi para uma cidade e teve uma guerra. E Abraão catou os soldados dele, os empregados, os funcionários, tudo foi lá para livrar Ló e a sua família. Foi lá livrar o sobrinho, né? E ele venceu. A turma dele venceu. Depois, isso está lá em Gênesis 14. É legal você ler o capítulo inteiro, que você vai entender toda a dinâmica. Assim
que Abraão conseguiu vencer, venceu os reis, venceu tudo. Chegou para ele Melquisedeque. Melquisedeque é a primeira aparição, a primeira menção de uma teofania que Melquisedeque representava Jesus, tá? Então diz que ele era o rei de Salém. Uma das provas muito interessantes é que ele trouxe para Abraão pão e vinho. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo, tá? É o que diz no texto. Abençoou ele a Abraão e falou: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E Abraão, de tudo, lhe deu o dízimo. Abraão separou de todo, porque assim, quando você lutava, você tinha direito aos despojos do povo, né? Você pegava todas as riquezas do povo, né? Então, Abraão pegou todas as riquezas, que era normal, quando você ganha, você saqueia, e ele pegou e deu o dízimo. O dízimo é o quê? É a 10ª parte. Ele entregou esse dízimo para Melquisedeque. É a primeira vez que se fala em dízimo na Bíblia, tá? Então, o que é dízimo? Quer dizer 10ª parte, beleza? Agora eu vou contar um negócio para vocês. O judeu trabalha muito em cima disso. Vamos falar do judeu como povo, tá? O judeu é o povo mais rico da terra, certo? Não existe nenhum judeu pobre. Se você conhece algum, ele é meia boca, ele está fazendo alguma coisa errada. O judeu é rico, porque ele tem promessa, mas ele tem os princípios. O judeu segue o Velho Testamento à risca. E se você vê os princípios que eles têm em relação à finança, não tem nada de espiritual, é princípio. Então é assim. Quem lembra do Gearonson? Gearonson era um velho, eu até esqueci o nome dele, ele era dono de uma rede de loja em São Paulo, acho que tinha no Brasil inteiro, mas eu lembro das lojas em São Paulo, seria tipo Magazine Luiza, Ana? Acho que era, né? Uma loja muito grande. E ele era judeu. Sabe o que ele fazia? Todo primeiro dia do mês, ele ficava no escritório dele e chamava os funcionários que ganhavam menos e dava um dinheiro extra para o funcionário. Que ele dizia o seguinte: eu tenho que dar, é questão de primícia, eu tenho que abençoar a vida de alguém. Não era crente, não era nada, era judeu. Mas ele sabia que para ele ser próspero, ele tinha que ajudar, então ele escolhia. No primeiro dia de cada mês, ele chamava lá, então ele mandava lá o pessoal da sessão ver qual é o funcionário que estava mais no aperreio, e ele perguntava qual é a sua dívida, é tanto, ele pagava a dívida de alguns funcionários. Isso ele tinha no coração dele, tá? Vocês conhecem a história do Colgate? O Colgate, ele aprendeu a fazer sabão com a mãe, aí numa situação muito difícil, saiu, pegou um trem, aí encontrou com um cara dentro do trem, e o cara era metodista, o cara explicou para ele o princípio e o resultado. Hoje já morreu, né? Mas o Colgate, ele ficava com 10% do que ele tinha e doava os 90%. Nem preciso dizer que é a maior empresa de sabões e coisa do mundo, tá? E ele começou com esse princípio. Eu nem pus aqui os detalhes, porque eu não pretendia falar dele, mas agora eu lembrei, tá? Então, é assim, é a lei, isso é uma lei pré-determinada. Então, é assim, quando eu era criança, o meu pai, eu lembro que ele era militar, e ele ganhava 1.000 alguma coisa. Não sei, porque eu era criança, não sei qual era o dinheiro. E ele dizia assim, filha, 1.000 não dá, 900 sobra, tá? Porque é um princípio. Deus falou para você separar 10%. Você vai dar para a igreja, para o pastor, sei lá para quem que é. Você vai fazer o que você quiser, tá? Mas nós temos 3 níveis aqui. Suficiência. A Bíblia é muito clara sobre o dizimista, ele tem a suficiência, nada vai faltar. Quer ver? Pega o papelzinho e anota aí. Malaquias 3, 7 a 11, eu vou ler o texto na íntegra para você ver o que é que está dizendo aqui. Malaquias é um profeta, é o último livro do Velho Testamento, e ele diz o seguinte: desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos, pois, para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Aí vem. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
e provai-me nisto. Gente, isso é o único texto na Bíblia, a única situação que Deus fala que você pode colocar ele à prova, tá? Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, tá? Então, eu vou contar uma experiência, queria que a Rebeca contasse, mas ela é meio timidona, e agora ela tá lá arrumando cabelo, que ela vai para a igreja. E eu vou contar uma experiência que aconteceu. Eu tenho muitas na minha vida, eu vou contar na vida dela. Rebeca queria um celular que custava R$800, tá? E nós fomos numa loja, não sei se era C&A, que aí ela viu um casaco que custava R$200, tá? E ela queria o celular, eu não ia dar um celular para uma criança, um celular de 800 pau, ainda mais naquela época, tá louca. Primeiro que eu nem queria que ela tivesse celular, quanto mais o celular nesse valor. Nem o meu custava isso. O que acontece? Um belo dia, uma pessoa muito próxima nossa deu um presente para ela, mas não sabia o número da conta, ligou para minha mãe e falou assim, eu vou depositar um dinheiro na sua conta, se dá para a Rebeca, tá bom? Que era perto do aniversário, alguma coisa assim. Minha mãe chegou e falou, eu tenho um dinheiro para você. Eram R$800. Na hora que ela recebeu, ela falou assim, o celular! Eu falei, filha, quanto você tem? Isso era um domingo na hora do almoço, que nós fomos no banco, depois do almoço na casa da minha mãe. Filha, quanto você tem? Eu tenho R$800. Eu falei, não, você não tem R$800. A cara dela, gente, já desmontou, né? Porque era o preço do celular que ela queria. Era exatamente 800 paus. E eu falei, você não tem 800. Quanto você tem? Né? 800 menos 80, 720, né? Eu falei, você não tem 800, você tem 720. A minha mãe era a primeira que falou para mim assim, você é muito cruel com a menina. Bom, chegou de noite, catei envelopinho, porque a Bíblia não diz que você tem que dizimar com alegria. Alegria é só oferta. Dizimar não precisa ser com alegria. É ordem, é obrigação. Peguei e fui na igreja esse dia, falei para ela assim, gente, precisa ver ela com envelopinho, ô dó. Pensa que estava feliz? Nada, foi lá e botou o envelopinho. Gente, mas estava rasgando a alma dela. E ela entregou. Só que segunda-feira é meu dia de folga, né? Então, ela entregou os R$80 de dízimo. Quando chegou na segunda-feira, ela senta no computador e vê o celular dela entrou na promoção por 320. Espera aí que a história não acabou. Aí, ela pegou e falou assim, mãe, então vamos lá para comprar o casaco de 200, já dava. Chegamos lá, o casaco estava na promoção por 40. Beleza? Quem tira essa experiência dela? Ninguém, né? Passou. Passou um tempo, no mês seguinte, a pessoa liga, pegou o número da conta poupança dela, tudo, falou assim, mandou uma mensagem. Tô mandando um dinheirinho para Rê. Cheguei e falei assim para Rê, mandaram dinheiro para você, vamos lá no banco, porque era conta poupança, né? Vamos lá no banco acertar isso aí. Mas não, espere que vai ser tanto. Ele já te deu esse dinheiro o mês passado. Espera um cenzinho, mas tá bom, né, filha? Tudo que a gente tá ganhando. Aí nós vamos no banco e tinha que ver negócio da. Sentamos na mesa da gerente e a gerente abre e começa a procurar. Ela fala assim: sabe o que é, tia? O mês passado eu recebi R$800. Aí eu entreguei o dízimo de 80. O que aconteceu? Sobrou dinheiro. E aí eu comprei o meu telefone, comprei o casaco, ainda sobrou um dinheirinho, não sei o quê, toda feliz. E aí agora eu recebi de novo, tá vendo? Aí a mulher pega e fala assim para ela: eu tenho uma filha da sua idade, né? Aí olha para mim e fala: ai, que bom que você ensina essas coisas de Bíblia para sua filha, né? Aí a Rebeca fala assim: então, ensina para sua filha isso que vai dar certo. Ok. A mulher está no teclado do computador, olha e fala assim para mim: como é que é essa história mesmo? Eu falei: isso. A Rebeca contou. Ela falou: quanto você acha que você ia receber? Aí a Rebeca falou assim: minha mãe disse que é no máximo uns 100. Ela falou: então, entrou 1.000 na sua conta hoje. A mulher começa a chorar e a Rebeca fala assim: viu, tia? Aprende isso, você ensina para sua filha, que ela ainda é pequena, ela vai ser feliz pro resto da vida. Eu te digo, quem tira essa experiência da vida dela? Não existe pessoa mais fiel com dízimo do que a Rebeca. Ela recebe, ela separa, que ela fala: eu não sou trouxa? Então, o que é? A Bíblia fala sobre a suficiência. O dízimo é a suficiência. Aí você fala: mas eu vou dar para Edir Macedo para ele ficar rico. Gente, para quem você vai dar?
E o que a pessoa vai fazer, isso é problema dele. Você tem que ter no seu coração. Ah, mas eu não frequento igreja nenhuma. Arruma alguém para dar. Meu marido assiste um programa, segue um cara que ele é de prosperidade. Não é crente nem nada, é um cara da Espanha. E ele escreve um livro e ele fala o seguinte: um dos segredos para você prosperar é você separar 10% e doar para instituição de caridade, para qualquer coisa. Isso ele prova e ele não tem nada a ver com Bíblia, nem curte muito não, tá? Mas é o seguinte, é um princípio. A Bíblia diz, se você dá, você vai ter a suficiência. A suficiência. Então, o dízimo vai garantir a suficiência. E aqui Deus fala, se você for fiel, eu vou repreender o devorador. Aqui naquela época, todo mundo tinha plantação. Você sabe o que é devorador? Aquilo que vem e come a sua plantação, que come o seu dinheiro. Então, é assim. Um dia eu peguei um livro que era para ler, lá na biblioteca do meu pai, que era assim, O Caminho Bíblico para a Bênção. E eu pensei que era outro assunto. O cara falava isso. Ele fala assim: você tem que pagar a conta de luz. Você recebe X. Você separa os 10% que não é seu. Então, por isso que eu sempre falo que eu odeio quando alguém fala, eu vou pagar dízimo. Dízimo você não paga, você devolve, porque não é seu. Então, ele dizia assim, mas o meu dinheiro, o meu salário não dá para pagar a conta. E ele fala, quem é você para pagar a sua conta com o dinheiro que não te pertence? Separa primeiro, tá? E depois você entrega e depois você vai ver que o seu vai sobrar. Gente, eu tenho experiência nisso na minha vida. Vocês sabem que eu sou cabeleireira há muitos anos. Então, o meu dinheiro é assim, é flutuante. Eu levava o meu dízimo todo domingo. Se eu não fosse na igreja, eu não entregasse o meu dízimo na segunda-feira, naquela semana eu não tinha movimento, tá? Isso é experiência minha. Então, é a suficiência. É bobagem? É a Bíblia que está falando, não sou eu. Aí você vai me dizer assim, mas isso é do Velho Testamento. O que Jesus fala sobre isso? Vamos lá, em Mateus 23, que é a terceira pergunta, diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus era o pessoal bambambam das igrejas, tá? Hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho e tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A misericórdia da fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Então, ele não está dizendo que o dízimo é anulado. Ele está dizendo para fazer todo o resto, tá bom? Aí, o que Jesus fala sobre dinheiro em Mateus 6,24? Olha só, qual é o problema? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará um e desprezará o outro. Se você é desesperado e tacanho, meu marido usa muito essa palavra, e você acha que aquele que te deu o dinheiro, tá? Você, deixa porque esse mês eu tô apertado, eu não vou entregar, aí é que não vai ter mesmo. Não vai ter mesmo. Por quê? Você está adorando o dinheiro. Então, eu te pergunto, é pecado jogar na loteria? Se você está apostando a sua fé, a sua felicidade no dinheiro, é pecado. Se a sua vida vai ser regida pelo dinheiro, é pecado, porque você não pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus ou ao dinheiro. E, geralmente, quem é assim, é porque ama mais o dinheiro do que outras coisas. Então, você tem que ter o dinheiro, é para o nosso bem-estar. Eu estou falando isso, gente, eu adoro comprar uma roupa nova, adoro comprar uma joia, adoro tudo isso, tá? Mas eu sei que o que está acima de tudo isso é o dinheiro. Acima de tudo é o Senhor, não é o dinheiro, tá? Aí, o que Jesus fala, né? Você não pode servir a Deus e a riquezas. Ninguém diz que ser pobre é uma virtude, muito pelo contrário. A pobreza geralmente é uma maldição. E eu conheço pessoas que não podem ter dinheiro. Porque se ela tiver dinheiro, ela desencaminha. Pessoa que o ídolo maior é o dinheiro, tá? Aí esse fulano não vai prosperar, esquece. Aí você vai me dizer, vamos ver, Mateus 19:21, que Jesus fala do jovem rico. Mas o Velho Testamento era do dízimo. Eu sou da graça. Eu sou da época de Jesus. O que Jesus falou? Vamos lá, Jesus batendo um papo com o jovem rico. Então, você sabe, o jovem rico foi procurar Jesus e falou, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Blá, blá, blá. Jesus falou assim, ele deu todo o currículo, né? Tantas vezes a gente dá o currículo para Deus, né? Para convencer ele que a gente é bonzinho, né? Então, ele fez tudo isso. E Jesus falou assim, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, eu sei que tudo isso você faz. Vai, vende tudo o que você tem,
dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois me segue. Enquanto o Velho Testamento manda você dar 10%, Jesus está mandando dar tudo. Você fica com o quê? Com o que você fica? E aí depois ele fala, é impossível o rico entrar no céu? Não, não, ele vai entrar. Dependendo de onde que está o coração dele, porque aonde está o coração, aí vai estar o seu Deus, certo? Então, o que que acontece? Eu vou falar de 3 níveis aqui. Suficiência. Suficiência. 10% do que você dá. Outra coisa, é a primícia, não é o resto. Não é o resto. Para quem você vai entregar? Sei lá, se vira, descobre aí no seu contexto para quem que você vai entregar. Geralmente aqui em Malaquias, que é o texto clássico que se fala de dízimo, fala que é para você levar para que tenha mantimento na casa do tesouro, que era a igreja. Então vamos ver. Você vai numa igreja, tem aluguel, tem imposto, tem conta de luz, tem a faxineira, tudo isso tem um custo, né? Eu assistia muito o programa da Joyce Meyer no Brasil. E eu amava o programa dela e eu pensava assim, tem toda uma estrutura para eu estar vendo esse programa. Então, nada mais justo do que eu contribuir com ela, mas o meu dízimo era na minha igreja, tá? Porque era lá que eu me alimentava, ok? Dízimo aqui, no caso de Abraão, se refere à questão de você reconhecimento de autoridade. Então, Abraão dizimou para quem? Para Melquisedeque, num reconhecimento de autoridade na vida dele. Então, se você tem alguém, alguma autoridade espiritual na sua vida, uma pessoa que você vai recorrer, que é o seu pastor, o seu padre, eu não sei, o seu, né? Então, você pode dizimar para ele, porque é a autoridade espiritual na sua vida. Alguém que se der dura, você vai escutar, entendeu? É por aí, tá? Mas hoje nós temos as nossas igrejas, então é mais fácil você dizimar na igreja. Ou então, aí você fala assim, ah, mas eu não dou dízimo, eu não pago dízimo, eu dou muito mais em oferta. Existem coisas separadas, então dízimo vai garantir a suficiência. Você não quer passar necessidade? Por menos dinheiro que você tenha, se você é fiel, Davi fala: já fui velho, já fui jovem, agora sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão. E Deus fala aqui, através do profeta: me põe à prova nisso, se eu não vou abrir a janela do céu. Tá? Isso é matemática, ok? Beleza. O judeu faz isso, o judeu um ajuda o outro, vocês podem ver, judeu é tudo uma comunidade, ajuda o outro porque eles acreditam nesse princípio, ok? Beleza. Oferta. O que é oferta? Ah, mas eu dou mais oferta do que dízimo. Gente, oferta é outra coisa. Oferta é um presente. Só filho oferta. Aí vem a história da esmola. Nós vamos falar depois. O que é oferta? Oferta é reconhecimento. Então, é assim. É aniversário da Adnair e eu estou muito feliz por ela. Eu vou e compro um presente bem lindo e dou de presente para ela pelo aniversário, tá? A Sayonara vem e me faz um favor enorme. Eu tô doente, ela vem trazer sopinha para mim. Quando eu saro, eu faço um bolo maravilhoso e levo para casa dela. Entendeu? Oferta é reconhecimento, só filho oferta. O resto fala que é oferta, mas não é esmola, tá? Então, oferta, como você deve dar a oferta? A oferta não tem tamanho. Então, nós vamos ver em 2 Coríntios 9:7, que é a pergunta número 1 do coisa da oferta. A oferta vai garantir a abundância. Dízimo é suficiência. Oferta é abundância, é algo a mais. Então, vamos lá. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza. Dízimo pode ser. Você pode ficar com o coração rasgado, tá? Que Deus vai aceitar porque é rei. Oferta, não. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Oferta tem que ser com alegria. Se você está sofrendo para dar oferta, não vai ter valor, tá? Provérbios 3, de 9 a 10. Nossa oferta deve ser do quê? Aí vem. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Oferta resulta em abundância. Sabe um passo a mais? Você quer ter a suficiência, você para no dízimo. Você quer ter a miséria, você não faz nada. Você quer ter a suficiência, para no dízimo. Você quer ter a abundância, você oferta. Lucas 21, de 1 a 4. Como se mede o valor da oferta? Agora nós vamos ver o seguinte. Eu vou até ler.
Estando Jesus a observar, dentro da igreja, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Todo mundo sabe o que é gasofilácio? O lugarzinho de você, o cofrinho lá de entregar a oferta, tá? Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 moedas pequenas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía e todo o seu sustento. E até hoje nós estamos falando dela. Então, a sua oferta é medida pelo quê? Pela quantidade? Se você tiver 1 milhão sobrando e você entregar 1 milhão na igreja, não vai ter tanto valor como se você tiver 50 e num sentimento de adoração ao Senhor, você entregar esse dinheiro para alguém necessitado, para uma igreja que está precisando de uma causa, para um missionário, tá? Então, o que que acontece? A oferta vai garantir a abundância. Ah, mas será que isso é verdade mesmo? Ok. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tá? Aqui é Jesus falando, certo? Atos 20, 35. Provérbios 11, 24. Qual a consequência em entregar ou reter a sua oferta? Oferta, dízimo é obrigação. Oferta é decisão. Pode ou não pode, mas aqui vem escrito o seguinte: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Deu para entender? Não precisa repetir mais não, né? Lucas 6,38, o que Jesus disse exatamente, qual é o passo a passo e a consequência. Gente, isso eu amo. E disse, dai e dar-se-vos-á. Não disse assim, receba e depois dê o que sobrou. Dai primeiro, dai e dar-se-vos-á. Em que quantidade? Presta atenção. Isso é que é Jesus falando, tá? Dai e dar-se-vos-á. Boa medida. Sabe o que é recalcada? Recalcada. Sacudida para caber mais. Transbordante. Você quer ter a sua medida? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante? Dá primeiro. E você vai receber tudo nessa medida. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ok? Isso é oferta. Isso é oferta. Então, é muito comum, eu fui criada na igreja, assim, dia do aniversário, né? No próximo domingo, depois do aniversário, a gente vai dar uma oferta. Porque é um agradecimento por um ano de vida, aí eu vou entregar a oferta porque eu recebi um emprego, porque eu recebi um presente. Tudo isso é a oferta, vai garantir a abundância, tá? É um passo a mais do que a suficiência. Beleza? Aí vamos falar de esmola. Esmola tem muito a ver com compaixão. Essa palavra é feia no português. Eu ainda fico pensando uma que seja mais assim. Porque quando você fala esmola, dá a impressão uma coisa que você não se importa com quem não tem valor, tá? Mas a esmola é o seguinte: é você dar para alguém sem esperar retorno. Você dá para alguém que você sabe que não vai poder te retornar. Só que você está semeando. Quando você dá uma esmola, você está semeando no mundo espiritual. Então, é o seguinte, chega aqui na rua, eu vejo uma pessoa que vem me pedir comida, e geralmente, no Brasil, eu não dava dinheiro, porque era tudo para droga, né? Mas aqui o negócio é meio diferente. Então, você dá para uma pessoa sem esperar o retorno. Isso é esmola. E o que Jesus fala sobre esmola? Como se deve dar esmola? Está lá em Mateus 6, 2, 4. Jesus falando. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Sabe como é que é? O pessoal vai entregar a cesta básica e fica tirando selfie e botando no Facebook, tá? Coisa hipócrita, né? Já tinha isso, tá? Isso é velho, porque lá Jesus está falando isso, então essa prática já é antiga. Quando deres esmola, não toques trombeta diante de si, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo
que eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa? Todo mundo, ó, como a Sayonara é boazinha, ela dá dinheiro para os pobres, ó, que legal, é isso aí. Porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. A recompensa que você espera melhor é de quem? É do povão ou é de Deus? Fala sério, qual que tem mais valor, né? Então, eu vou passar todos esses textos para vocês, porque é muito legal, porque não é a Kátia que está falando, tá? O que Jesus diz mais sobre esmola? Mateus 5,42. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Tá? Então, definido o que é esmola? Vou contar um fato para vocês. Estava eu com o senhor, meu marido, em Buenos Aires, em lua de mel. Ai, que romântico, né? E a gente tinha levado real e dólar. E ele tinha uns euros lá também. Só que, quem já foi para Buenos Aires sabe que a rua Florida, fica o pessoal na rua, os cambistas, né, trocando dinheiro. É até meio-dia, mais ou menos, que troca dinheiro. E nós gastamos todos os pesos que a gente tinha, tá? E ele tinha no cartão uns trocos. Meu marido sempre tem dinheiro no bolso. Ele sempre tem os trocados no bolso, né? E no Brasil eu falava que ele tinha os funcionários dele, porque todos esses carinhas que vêm olhar carro, tudo, vinha atrás dele, porque eles já de manhã separam dinheiro no bolso, que é para entregar para o povo, né? E nós estamos no metrô de Buenos Aires, e ele falou: acabou o dinheiro. Eu tenho só uns trocados aqui, vai dar só pro. A gente ia de trem, né? Só vai dar para o trem. Nós vamos fazer o seguinte: qualquer coisa eu tenho cartão, se não aceitar cartão internacional, paciência, mas vamos para o hotel, a gente vê o que a gente faz lá. Descer no metrô, né? Sabe as caras escadas que faz uma curva assim? A hora que faz uma curva, eu vejo uma senhorinha pedindo com a mão assim, sabe aquela senhorinha assim, cheia de roupa, roupa suja, cheia de bolsa, chinelo de dedo, pé todo sujo. E aí nós passamos. Nós passamos e ele falou: pera aí um pouquinho. Eu falei: ah, já sei o que ele vai fazer. Vai pegar o dinheiro do metrô e vai dar para a mulher. Eu comecei a pensar como é que nós vamos embora, tá? Aí ele voltou e falou assim: coitada dessa senhora. Imagina a vida dela. Eu falei: como é que nós vamos embora agora? Ele falou: filha, eu tenho cartão. Eu vou chegar lá no guichê e falar que, ó, eu tenho cartão, que passa o cartão. Era o cartão lá. Na hora que nós chegamos, o trem já estava saindo, era ponto final, o trem já estava saindo. Nós paramos na bilheteria, ele já pegou o cartão. O guarda falou assim: a moça foi no banheiro, não pode vender o ticket para você. Aí meu marido falou: mas eu preciso comprar, eu preciso pegar esse trem. O guarda olhou do volta, assim, abriu o portão. Não, pode ir, tudo bem, nós passamos, tá? Ele olhou para minha cara e falou assim: viu? Entendeu? Toma! Então a gente aprende umas coisas assim. Eu gosto de ver quando ele vai pregar sobre isso, ele tem tanto exemplo louco, sabe? De roubar a carteira, de pegar todo o dinheiro da carteira e dar uma pessoa, aí no dia seguinte vem uma outra pessoa e aparece outra grana. Então, é assim, é muito legal isso, porque a esmola. Você dá, não é uma palavra feia, você dá uma esmola para aquele que você sabe que não vai te recompensar. Isso é compaixão, é amor ao próximo. Então, quando você dá uma esmola, você está sentindo a dor do próximo e você quer amenizar essa dor. Entendeu? Então, o dízimo, obrigação, ok. Oferta é para Deus, é reconhecimento, é agradecimento. Só filho oferta. Esmola é compaixão. Você vai dar para alguém para aliviar a dor do outro. Que legal, né? Mas agora nós vamos falar de semente. Que nas igrejas evangélicas, o povo mais moderninho, quer ser mais politicamente correto, confunde esmola com semente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque semente multiplica. Então, semente você vai pôr em terra que dá. Então, vamos lá. Em Mateus 13, de 1 a 9, Jesus conta a história do semeador. E ele explica da semente, que é a palavra que cai, e ele termina dizendo o seguinte: a última caiu em terra boa e deu fruto, a 100, a 70 e 30 por um. Isso quer dizer o quê? Dízimo, suficiência. Oferta, abundância. Semente, superabundância. Porque ela vai multiplicar de 1 a 100. Isso é superabundância. Então, o que é isso, tá? Eu vou dar um exemplo prático. Eu sei, nós estamos aqui em 4, ok? Eu sei que a Sayonara, ela faz um trabalho missionário, ela ajuda, sei lá, o pessoal lá no Maranhão, e ela vai lá e ela ajuda tudo e leva dinheiro lá para o Maranhão, certo?
eu vou semear na vida dela. Por quê? Porque ela é uma terra que dá. Ela é boa terra. Ah, mas você vai dar dinheiro para ela mandar por uma coisa? Não necessariamente. Eu posso dar um brinco para ela. Porque eu estou semeando na vida dela. Entendeu a diferença? Eu posso dar um relógio para ela, eu posso dar um presente para ela. Eu posso dar, se eu der um dinheiro para ela, mandar para a missão, isso é uma coisa. Isso é esmola, isso é o que é, sei lá. Mas eu semear na vida dela é o quê? Eu vou semear na vida de alguém que dá. Então, veja bem na vida de quem que você anda semeando, ou se você não anda semeando. Então, escolha uma pessoa que você sabe que ela dá, é uma terra boa, é uma terra que dá, tá? Uma terra que frutifica. E dá um bolo. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu só posso. Faz uma garrafa de suco e leva para colega de trabalho seu, que você sabe que ela é uma pessoa que ajuda os outros, tá? Então, isso é a semente. Isso é a semente que vai garantir o quê? Superabundância. Aí você vai falar, nossa, mas você pegou hoje só para falar de grana. Gente, aqui está a fórmula. Aqui está a fórmula. Então, aí, porque nós conhecemos o Edir Macedo, nós conhecemos o Valdomiro, não sei o quê, então eu não vou. Então, meu filho, você não dá, mas só que você vai estar se privando de todas essas bênçãos que tem aqui, tá? Então, o que que é? Eu vou pagar o dízimo. É por obrigação, filho? Esquece. Por obrigação, tá beleza, entendeu? Você vai ficar na suficiência. Agora, adoração, abundância, certo? Que é a oferta. E semente. Semente é aquilo que você põe em boa terra. Então, ainda pode ser assim uma coisa. Você quer ver? Eu semeio na vida da Sayonara. Eu comprei um perfume que ela gosta muito, e eu sei que ela gosta muito e eu quero presentear. Eu semeio um perfume na vida dela. De repente, não é ela que vai me dar. Mas aí a Ana sente no coração dela de me dar a Ferrari dela. Ai, que coisa. Aceita, viu? É assim. Você semeia aqui, você vai colher em outro lugar, porque isso é uma lei da natureza, não é lei espiritual, é lei da natureza. Semeou, vai colher. E se você semeia pouco, você vai colher pouco. Se você semeia muito, você vai colher muito. E ainda, vamos falar agora, não vamos esquecer Bíblia agora. Rasgar a Bíblia, sumir com as Bíblias do mundo, não tem Bíblia, tá? Vamos falar de plantação. Vocês sabem que o agricultor, quando ele faz a colheita, ele separa a semente para plantar no ano seguinte, certo? Ele não pode comer essa semente. Se ele come essa semente, ele não tem o que plantar no ano que vem. Então eu pergunto para você agora: você anda comendo a sua semente? Por que você está com crise financeira? Eu não estou aqui defendendo a teologia da prosperidade, não é não. Mas será que muitas vezes nós não estamos comendo a semente e é por isso que a gente não, que a coisa não prolifera? A Bíblia diz que Deus é é o dono do ouro e da prata, certo? O dono do dinheiro é Deus. Por que a gente não tem? Porque às vezes a gente usa errado. Ah, mas você tem que ver que nós estamos na época da graça, eu vou ter que pagar imposto, eu vou ter que pagar não sei o quê. Um belo dia, Pedro chegou para Jesus e falou assim: mestre, seguinte, tem que, porque o judeu paga imposto pro templo, né? Que é o dízimo deles lá. Ó, nós temos que pagar imposto. E se Jesus não pagasse, o pessoal já ia cair de pau em cima dele, porque era uma obrigação, e ele não. O que ele fez? O que ele falou para Pedro? Vai, pesca um peixe. Pedro trabalhava de quê mesmo? Pescador. Vai, pesca um peixe e dentro da boca do peixe você vai encontrar uma moeda suficiente para pagar o meu e o seu imposto. Agora eu vou falar um troço que eu nem pus aqui, mas é muito legal. Nossa, como eu fui lembrar disso. Ok, vamos lá. Pedro. Pedro era pescador, né? Prometo que eu vou ser rápido, gente, mas essa eu não posso deixar, não posso deixar. Muito 10. Pedro era pescador, certo? Logo no comecinho da conversa, ele ouviu Jesus, esse carinha aí tem uma palavrinha boa, vou lá conversar, escutar o lerê dele, certo? Jesus está falando e o povo está em volta dele. Pedro tinha pescado a noite inteira, que pesca de noite, né? Para a Kátia não ficar falando. Aproveita a hora que a Kátia vai dormir, aí eles vão pescar para não assustar os peixes. Acho que é assim que funciona, né? Aí o que acontece? Pedro foi e pescou a noite inteira e não pescou. No dia seguinte, Jesus estava falando na beirada da praia e começou a encher de gente, não tinha como. Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, me dá o seu barco. Pedro emprestou o barco para Jesus
Porque Jesus subiu no barco, se afastou e usou a acústica do oceano para pregar para as pessoas, certo? E ficou pregando lá, e encheu mais gente, tudo bem. Acabou, veja bem, Pedro pegou a ferramenta de trabalho dele, que não tinha produzido nada durante a noite, e entregou para Jesus, a serviço de Jesus proclamar o evangelho. Bem, beleza? Ok. Quando Jesus acabou de falar, despediu o povo, chegou para Pedro e falou assim: hora do almoço, vai e joga a rede. Pedro falou: mestre, não se pesca de dia. Ele falou: vai e joga a rede. Fora de hora, Pedro já estava desmotivado. Pedro pegou o barco e foi. E a pescaria foi tanta que teve que vir os barcos de volta para ajudar a segurar os peixes. E aquela região inteira foi abençoada com a quantidade de peixes que eles pegaram. Por quê? Porque Pedro pegou o material de trabalho dele e emprestou para ser um púlpito de Jesus. Qual é a sua ferramenta de trabalho, o seu lugar de trabalho que você poderia emprestar para Jesus proclamar o evangelho e ele vai te restituir? Gente, isso é muito louco! Isso é muito louco! Isso é matemática do reino. Pedro falou: mestre, não dá, essa hora não pesca. Ele falou: então vai, cabeção, vai que eu tô falando. E ele foi e disse que o barco já estava virando, vieram os outros pescadores, dividiram os peixes e resolveu o problema da cidade por um bom tempo. Então, o que é? Ter fé, é acreditar. Você não entregou sua vida para Jesus? Então, qual é o último órgão do corpo humano a se converter? É a carteira. Você entrega seu coração, você entrega sua casa, você troca sua roupa, você muda o seu idioma, começa a falar evangeliquez, né? Mas a sua carteira não. Aqui ninguém mexe. E aí você vai ficar catando um coquinho o resto da sua vida. Lembra do Colgate? Pesquisem. Eu vou procurar a história do Colgate, mas pesquisem. Vocês vão ver. A vida dele é um exemplo. Ele era um moleque que saiu de casa, a mãe só sabia fazer sabão. Ensinou ele a fazer sabão e a sorte, né? Ele pegou o trem e tinha um cara que era um metodista que estava sentado do lado dele, lendo a Bíblia, e explicou para ele o princípio. E ele é só o Colgate. Não precisa dizer mais quem é. E ele, até o final da vida dele, ele fazia o contrário. Ele ficava com os 10% e entregava os 90%. Sei lá se era na igreja dele, mas ele tinha obra assistencial, ele sustentava, ele tinha casa de recuperação. Para tirar menina de rua, para tirar lá naqueles países da África, sabe, os órfãos da guerra, né? Então ele tinha isso. Tudo isso você está semeando no reino, você está ofertando a Deus, você está semeando no reino, então o que acontece? Você vai ter a superabundância. Então vamos falar de grana? Vamos. Dízimo, suficiência. Ok. Ok, tem muitos exemplos e eu tenho certeza que todo mundo, eu faço um desafio para você. Se você nunca teve essa experiência, é o único lugar que Deus fala, me põe à prova. Separa, quando você pegar o seu dinheiro. Ah, mas eu ganhei pouco, eu ganhei 5. Ganhou 5, pega 50 centavos. E fala, Senhor, isso aqui é o dízimo, é o primeiro, e entrega. E eu quero ver se aqueles 4,50 não vai ter o valor de compra de 10. Isso eu posso falar porque eu já vivi isso. A Bíblia não mente, está escrito lá. Então, do mesmo jeito que a Bíblia diz o seguinte: pregue a salvação e as pessoas vão ser salvas. Pregue a cura e as pessoas vão ser cura. Pregue sobre finanças, as pessoas vão ser prósperas. Agora, quem não vai ser próspero? Aquele que não sabe lidar com dinheiro. Então, nós temos que saber que você tem que ser canal de bênção. Deus não vai dar dinheiro para você ficar engordando. Mas se ele vê que você não é um reservatório, é um canal, vai vir mais porque sabe que é para lá que vai distribuir, tá entendendo? Agora, se você é um reservatório, me dá, você vai continuar aí com esses trocos aí, tá beleza, tudo bem. Não tenho dinheiro na poupança, eu tenho na poupança para guardar minha aposentadoria. Experimenta ser canal de bênção na vida de alguém. Experimenta que você vai ver que vai passar muito mais água pelo seu canal para poder abençoar as pessoas. Então, imagine um canal cheio de braços, cheio de rios. É isso que Deus quer fazer através de você. Então, nós estamos estudando como chegar mais perto do que Deus quer de mim. É canal, Deus não quer, Deus te ama, Deus quer que você tenha o melhor dessa terra, amém. Deus matou o filho dele numa cruz para a tua salvação, ok, mas ele quer que você tenha uma vida abundante. E a vida abundante não é só grana, mas também é. Então, nunca se esqueça, 3 níveis.
Dízimo, suficiência. Oferta é gratidão, é agradecimento, é abundância. E semente, esmola e semente, superabundância. Experimenta. Pega de manhã e fala assim: tem alguém que eu posso abençoar hoje? De repente, você pode dar $1, R$ 1 para uma pessoa, e isso fazer a diferença na vida dela. Você pode pegar uma caixa de roupa que chegou aqui no meu carro uma vez, ainda assim, ó, esse casaco é para você, tá? Mas uma caixa de roupa, e eu levei para o pastor Daniel, e você precisa ver o que ele me contou para quem ele ia socorrer com aquela caixa. E a Ana nem sabe que ela abençoou a vida de pessoas que ela nem sabia. Eu tenho certeza que ela não andou pelada, porque gente, eram as caixas, acho que era caixa de geladeira que ela trouxe, cheia de roupa. Mas eu tenho certeza que ela não tá pelada. Por quê? O que acontece? É o princípio do vazio. Você não vai ter espaço para colocar coisas novas se tiver entulhado de coisas velhas. Tire as coisas velhas, porque sempre tem alguém que precisa, tá? Então, isso é a misericórdia, isso é a compaixão, isso é a esmola, mas semeie naquele que dá. Então, você sabe que a pessoa dá, vai lá e semeia na vida dela. Então, vamos só entender. Ah, não, eu semeio na vida da Sayonara, porque a Sayonara vai mandar esse dinheiro para os africanos. Não, o dinheiro para os africanos é a minha, esmola, mas não é uma palavra feia. Você vai ajudar aquele que você não vai ter retorno. Mas na vida da Sionara eu dou um brinco para ela. Porque eu quero ver ela linda. Por quê? Porque eu sei que ela é uma terra que dá. E se eu vou semear nela, não é porque eu amo ela, viu? Não adianta ficar animadinha achando que eu te amo, não, viu? É porque eu sou interesseira, é porque eu quero colher depois. 30 e 100% em cima, tá bom? Então, vamos só ter isso em mente. Vamos usar a temática do reino, a palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa carteira. E vamos aprender a ser feliz e usufruir da vida em abundância que Jesus prometeu para a gente, tá bom? Beijo para você.